os profissionais de tecnologia, particularmente, têm desafios cada vez maiores. Não basta ser especialista em TI, precisa cada vez mais conhecer de negócios. Então, eu reconheço o grande desafio que cada um dessas pessoas aqui tem. Hoje, aqui no estúdio da NetGlobe, onde nós estamos gravando o Entrevista 50 CIOs, tem sido um momento de muito aprendizado, mas principalmente um momento de emoções. Porque muitos dos nossos convidados estiveram nesta edição do livro Por Trás da TI, na primeira edição. Essa edição foi uma edição muito especial, porque nós a produzimos durante o processo da pandemia. Ou seja, estávamos todos reclusos, porém uma esperança muito grande de não perder essa visão futura de documentarmos histórias de grandes líderes da TI brasileira em um livro. E agora estamos expandindo na nossa websérie, tanto para o canal do Spotify quanto para o YouTube, histórias incríveis para que nós possamos nos inspirar e nunca desistir dos nossos sonhos e da nossa jornada. E o meu convidado de hoje é o Marcos Cirelli. Cirelli, prazer poder te receber aqui na nossa casa. Meu muito obrigado pela honra, né? De você nos dar essa chance de conhecer a nossa família NetGlobe e podermos gravar esse conteúdo que completa ainda mais a nossa obra. Meu muito obrigado, Cirelli. Ô, Renato, eu que agradeço. Mais uma vez é um prazer enorme estar aqui conversando com você. Agora não através do projeto do livro, mas ao vivo. É verdade. Acho que a gente pode explorar coisas diferentes que o livro, que foi fantástico a participação desse projeto do livro, a gente pode explorar de maneira talvez diferente e mais interativa. É verdade. Esse é o nosso grande objetivo. Cirelli, você é um profissional assim, que o mercado de TI reconhece, né, com uma carreira feita com muito cuidado, com muito esforço, com muita dedicação, né, chegando a posições máximas do que um profissional de TI hoje pode angariar, né? E como você mesmo me convidou para a gente bater um papo um pouco diferente, né? Fazer daqui que seja uma atualização dessa obra que já está no livro. Cirelli, eu queria abrir a nossa conversa falando um pouquinho sobre família, né? Eu acho que a nossa profissão exige muito, né, da nossa dedicação, e a gente é sempre muito grato à nossa família que nos dá todo o suporte. Eu queria começar falando um pouquinho sobre isso, ou seja, essa relação do trabalho e a importância de ter essa base da família muito forte. E aí? Caramba, vamos começar com um tema sensacional de se falar, que é a família. E particularmente, para mim, a família já teve uma conexão com tecnologia desde o início. Porque uma das pessoas que eu falo um pouco no livro, né, me estimulou a trabalhar com tecnologia foi meu pai, quando ele me deu o primeiro computador, na época um MSX, que me colocou nesse mundo de tecnologia e me despertou esse interesse. Mas acho que a base da família ela é importante não só no sentido desse estímulo profissional, mas dos valores, das questões de objetivos, de onde você quer chegar, clareza e como fazer isso, né? Então, a minha família sempre esteve presente, tanto meus pais, minha mãe, meu irmão, agora minha esposa com minhas filhas. Eu tenho 2 filhas que eu estou tentando levar para o mundo de tecnologia, mas... É mesmo, Cirelli? Pois é, adoraria que, para ter justamente cada vez mais mulheres, eu acho que o mundo de tecnologia, a gente precisa de mulheres, mais mulheres na tecnologia, mas voltando ao ponto, eu acho que a família, ela dá esse equilíbrio para o desafio que nós temos diariamente em tecnologia, que é bastante complexo, a gente sabe disso, é crítico para as empresas. Hoje em dia você não pensa numa grande empresa, em grandes soluções sem envolver tecnologia. E eu acho que a família nos dá apoio, nos dá rumo, nos dá coerência em tudo que você está fazendo. E eu acho que desde da minha vivência com os meus pais, né, felizmente ainda estão vivos, eu posso conviver da presença dele com muito prazer. E da minha família, esposa, filhos, que junto com eles, cada vez mais, principalmente com as filhas, eu aprendo, né? Então, eu vejo que eu me reciclo até em tecnologia com essa nova geração. Que quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, os conceitos eram hoje estão mudando
e elas me ensinam cada vez mais como que a tecnologia vai drivar esse futuro. Então, a família sempre esteve presente na minha vida, eu acho que vai continuar sempre com essa força permanente. Quando a gente chega num certo momento da maturidade de vida, maturidade profissional, né, em pensar naquelas pessoas, né, que foram e são fundamentais para que nós pudéssemos chegar até hoje, né? Então, relembrando um pouquinho do passado, né, ou seja, dos familiares, dos professores, né, dos líderes, né, das equipes. Eu queria abrir um capítulo, Cirelli, super importante, né, que vai fazer você voltar na memória lá atrás, mas é um momento importante da gente agradecer pessoas, né, pessoas que nos inspiram e nos inspiraram durante essa jornada, né? Ou seja, fique à vontade em citar nomes, em citar momentos, né? Ou seja, nós estamos aqui produzindo algo, né, para relembrar desse passado, né? Ou seja, pessoas que para você te marcaram a sua vida nessa trajetória de vida e profissional, Cirelli. Olha, Renato, eu acho que eu tenho muito a agradecer nessa trajetória, porque tive a oportunidade de conviver com pessoas que foram muito inspiradoras, que me propiciaram muito aprendizado. Como eu falei, desde o meu pai, que foi uma pessoa muito simples, mas que me deu grandes lições de vida e até hoje me inspira bastante. Mas na vida profissional, quando eu comecei muito cedo, né, com 14 anos, e comecei ali numa vida profissional entendendo que era um mundo corporativo. A primeira empresa que eu trabalhei foi o Itaú. Tá. E lá eu já conheci algumas pessoas que foram muito importantes, que tiveram a generosidade de me ensinar muito dessa vida profissional, como o mundo corporativo funciona, como as relações profissionais são estabelecidas. Então, eu me lembro de um primeiro gestor que eu tive, né? Olha que legal. Ele se chamava Fernando e era uma pessoa muito sábia, né? Então, me lembro que ele era muito hábil em tirar conflitos dentro da equipe, sabia negociar muito bem as diferenças de interesses entre os times, entre as equipes que eram fora do time dele. Então, esse para mim foi muito marcante, porque no início eu não entendia algumas questões do que ele me apresentou quando eu tinha ainda 14 anos. Depois, com o tempo, toda vez me vem à mente, falo, nossa, isso acontecia lá, porque a gente tem um mundo cada vez mais atualizado tecnologicamente, mas as relações continuam sendo humanas, né? Então, me lembro, esse para mim foi muito marcante. Ao longo dessa trajetória, eu tive muitas pessoas inspiradoras da área de tecnologia. Então, nas empresas que eu trabalhei, pessoas extremamente habilidosas com como usar tecnologia para o negócio. Certo. Né? Poxa, você falou para citar alguns nomes, eu fico com receio de esquecer algumas pessoas, né? Mas eu acho que teve uma pessoa que eu aprendi bastante, foi o Júlio. Hoje, o Júlio, ele foi meu gestor na época do Unibanco, é um cara que o dinamismo dele, o arrojo que ele sempre empreendeu com as equipes, para mim foi um cara que me trouxe fora da minha zona de conforto. Sensacional. Então, a forma dele olhar tecnologia, a forma dele pensar, acho que foi uma das pessoas que vale a pena citar aqui. Até hoje eu tenho uma relação muito legal com ele. É um cara que eu gosto de manter uma relação justamente por ser muito diferente e ter um olhar. Mas olha, várias pessoas, eu não posso, até hoje, dentro da Porto também tenho grandes colegas que são pessoas que trazem diariamente muitos aprendizados para mim. Legal. Cirelli, eu queria também trazer aqui um reconhecimento importante, né, para os times. A gente fala muito sobre isso, né, a posição do líder de TI, do executivo, ele sempre tem um destaque, mas a gente sabe que, ou seja, o trabalho duro, aquele trabalho ali da base, ele é um trabalho em conjunto com o time, né? É o time acreditando nesse sonho maior, nesse propósito, né? E que nós somos os representantes desse time, né? Quando chegamos em resultados que precisam ser comemorados. Eu queria abrir esse capítulo um pouquinho, né, para pegar as suas impressões, a sua visão, né, sobre time, a importância de ter esse time coeso, esse time unido dentro de um mesmo propósito. Olha, Renato, eu acho que o grande papel do líder é exatamente a formação desse time. Hoje
eu tenho uma gratidão enorme pelo time, que todos os times que eu tive capacidade de participar junto de desafios, e sei que as minhas conquistas, todas elas, são compartilhadas com cada um dessas equipes que eu tive a oportunidade de gerir, de fazer parte. Hoje eu tenho um time fantástico, uma equipe extremamente capacitada. É verdade. E eu acho que, desde que eu comecei a trabalhar, esse valor pela pessoa e a minha vontade de fazer gestão de pessoas foi justamente o que me impulsionou. Apesar de eu gostar muito de tecnologia, eu percebi muito cedo que eu ia adorar trabalhar com pessoas. E até hoje, para mim, esse é o grande motivador. Se todo dia eu acordo, é porque eu acho que eu posso contribuir de alguma maneira para o desenvolvimento das pessoas. E sou muito grato e acho que o grande desafio é esse, como que a gente continua integrando esses times, desafiando, trazendo novos propósitos. E a gente está vivendo um mundo cada vez mais dinâmico, né? Depois, pós-pandemia, a gente tem desafios de modelos de trabalho, uma série de questões. Mas eu acho que é fundamental a gente saber valorizar, enaltecer, festejar, celebrar todas as conquistas que esses times podem proporcionar. E eu acho que os profissionais de tecnologia, particularmente, têm desafios cada vez maiores. Não basta ser especialista em TI, precisa cada vez mais conhecer de negócios. Então, eu reconheço o grande desafio que cada um dessas pessoas da equipe tem. A cobrança é muito grande e eles têm capacidade de responder de forma brilhante. Então, é muito bacana você poder compartilhar cada vitória que a gente tem. Para mim, cada conquista que eu tenho pessoal é, sem dúvida alguma, conquista desse time que é fantástico. É sensacional. Você sabe, Cirelli, eu, ao me preparar para te receber aqui, para esse nosso bate-papo, né, eu refleti o quanto que essa missão é importante. E eu, como um usuário, né, das tecnologias, da sua companhia, da Porto, né, ou seja, você liderando esse time, o quanto que isso tem facilitado a vida das pessoas. E eu imagino o quanto que é gratificante, né, ou seja, até um depoimento espontâneo desse, como eu, como usuário, né, dizer assim, poxa, obrigado ao seu time, né, por estar facilitando a vida, né, de tantas pessoas, né, e da minha família. Né? Ou seja, em resolver alguns problemas, em nos tirar ali de momentos de mais de dificuldade. Então eu vejo na pele o quanto que esse trabalho árduo, né, ele chega a impactar a vida das pessoas e fazer que as pessoas, né, tenham mais tranquilidade, mais facilidade, usabilidade ali. Então, queria compartilhar esse depoimento aqui como um beneficiário desse grande trabalho que vocês estão realizando. Que legal. Fico feliz em saber. Também sei que a gente ainda tem muito a melhorar, né? Existem as derrotas ao longo do caminho. É verdade. Mas a gente tem que saber valorizar esses aprendizados, né? Então, todos os momentos em que a gente tem alguma dificuldade, algum desafio maior do que naquele momento a gente consegue transpor da melhor maneira, e aí eu acho que o papel do líder é fundamental, saber entender este momento, saber a hora de pôr um pouco mais de pressão, a hora de retirar um pouco, a hora de acolher, a hora de poder tratar de outra maneira. E essa experiência do cliente final, que no final é o que conta, né? Como que ele está usando tecnologia, como ele está se resolvendo. Para um time de TI que às vezes parece estar um pouco no back-office, não está. Ele percebe a ação direta do que ele está produzindo na ponta, né? Para o cliente que está ali solicitando um serviço da empresa, que está passando por uma necessidade bem especial e aquilo resolve o problema efetivamente. Então isso é muito gratificante, né? Então hoje em dia eu percebo que essas conquistas são muito mais percebidas pelos times de tecnologia. Isso é muito bacana. Novas estratégias, mais inovação, tecnologia e muita qualidade. O NetGlobe Premium Services fornece suporte técnico personalizado e 100% dedicado em auxiliar altos executivos nas mais diversas necessidades envolvendo o uso das tecnologias. Independentemente da área, nossa missão é sempre conectar as pessoas através da tecnologia e transformar experiências. E aí, vamos construir o futuro juntos? Cirelli, eu queria trabalhar um pouquinho agora um diálogo
né, para essas novas gerações. Nós temos a cada dia números mais impressionantes ainda, né, por déficit de mão de obra qualificada para o setor de tecnologia. E isso hoje é extremamente importante, é relevante para o desenvolvimento da economia de um país, né, para o desenvolvimento futuro de um negócio, né, ter essas pessoas qualificadas disponíveis para poder ajudar os negócios. Então, eu acho que é um momento super oportuno, né, de nós passarmos uma mensagem ou até fazermos um convite, né, aqui no nosso programa, né, convidando as pessoas para que elas possam considerar e se qualificar para integrar esse fascinante mundo, né, da tecnologia, né, sabendo que é uma profissão que exige dedicação, empenho, muito estudo, né, como você está fazendo, né, com as suas filhas, né, e eu faço lá em casa também com os meus filhos, dando esse exemplo. Queria abrir esse canal para que nós pudéssemos aqui chamar, né, os mais jovens, os mais experientes também, para que eles venham a esse fascinante mundo da TI. Muito legal esse capítulo da conversa, viu, Renato? Porque eu acho que particularmente a gente precisa realmente de mais pessoas nessa jornada. E talvez a visão de tecnologia, ela seja muito técnica. Eu acho que há uma visão que é muito complicado, muito difícil, mas ele é muito gratificante, desafiador. E eu acho que essa nova geração, ela já é conectada do ponto de vista de uma adesão à tecnologia. Ela já entendeu o benefício que essa tecnologia traz no uso, no dia a dia. Eu acho que cada vez mais nós vamos precisar de pessoas trabalhando com tecnologia que entendam quais são as necessidades da sociedade e possam transportar isso para ferramentas, para as empresas poderem criar soluções tecnológicas. E eu acredito muito, Renato, que a gente, durante muito tempo, olhou pelas competências técnicas, né? Então, precisamos ensinar as pessoas a programar, precisamos a pessoa entender lógicas de bancos de dados. Só que a gente está vendo uma fase agora que, com IA generativa, talvez esse jogo vai mudar um pouco. Algumas peças nesse tabuleiro, não tenho dúvida que vão se mexer bastante, e talvez com uma velocidade bastante grande, e vão surgir necessidade de competências novas. E eu acho que é para isso que nós também precisamos estar preparados. E talvez isso seja uma oportunidade para atrair novos profissionais. Talvez seja um contexto em que a tecnologia se torne mais atrativa para profissionais que olham hoje ela como uma coisa muito complexa. Então, eu acredito que cada vez mais essa integração de IA com o mundo de tecnologia que a gente vive hoje, um pouco mais complexo, ele vai tirar alguns nós desse processo. E aí eu acho que vão prevalecer competências que sempre foram necessárias, mas vão se tornar cada vez mais importantes para uma pessoa de tecnologia, que é a capacidade de comunicação, de articulação, de entendimento de negócio. E eu acredito muito que cada vez mais a gente vai conseguir conquistar novas pessoas aí para esse universo de tecnologia, porque a transformação vai ser muito rápida. Talvez nós não tenhamos todas as respostas, né? Da mesma maneira que é extremamente fascinante o que isso pode gera um certo receio de onde a gente pode aqui também gerar problemas. Mas eu acho que é um desafio que a gente tem que olhar com bons olhos. Então, eu acredito muito que essa transformação que a IA deve gerar, particularmente em tecnologia, vai transformar a necessidade desses profissionais e talvez a gente tenha gratas surpresas no futuro. Sensacional, muito legal. Cirelli, a gente sabe que se você quer ir rápido, você vai sozinho, e se você quiser ir muito longe, que você vá com pessoas. Nós falamos aqui da importância de trabalharmos as novas gerações que vão se beneficiar da tecnologia, falamos dos times, demos uma passada também com família, ou seja, nós falamos daquilo que é fundamental na nossa vida, né? E eu queria abrir um capítulo, né, para um agradecimento, né? Agradecimento que está aí no seu coração, né? De pessoas super importantes, agora não os seus mentores, né? Mas aquelas pessoas que te dão suporte no dia a dia, ou seja, que são extremamente chaves, né? Nessa linda jornada profissional que você criou. Um momento aqui de deixar registrado esse momento de gratidão às pessoas que para você tem todo o valor.
como eu falei, eu acho que são muitas. Eu tenho essa grata felicidade de ter um ciclo de amizades muito grande, com verdade. pessoas que eu admiro. Mas eu acho que eu gostaria de deixar registrado aqui, obviamente, minha esposa, né, uma Perfeito. pessoa que a gente está junto há 25 anos e Poxa, que legal, é parabéns. uma relação de muito tempo, né? E, sem dúvida, ela é uma pessoa que entende todas as questões de necessidades profissionais, o tempo que nem sempre a gente consegue dedicar. É verdade. E se isso não acontecesse de uma maneira harmônica, seria muito difícil isso evoluir da maneira que eu acho evoluiu durante essa trajetória profissional que eu tive. Lindo reconhecimento, Cirelli, muito bacana. Eu acho que, além das minhas filhas, meus pais, como eu já falei, que são pessoas chaves nessa relação, eu acho que eu tenho uma gratidão muito grande por todos os meus amigos, não só amigos que eu formei dentro do ambiente de trabalho, mas amigos que eu carrego desde a minha época de adolescente, de criança, e que são fundamentais para colocar a gente o pé no chão. É verdade. Porque muitas vezes você começa a olhar o mundo de uma maneira um pouco diferente, vislumbrando com alguns aspectos. E essas amizades de raiz, de coisas que te conheceram quando você era um garotão, são muito importantes. Então eu sou muito grato. Eu acho que essas pessoas, cada vez que eu tenho oportunidade, tento, com o passar dos anos, tornar esses momentos cada vez mais frequentes, né? Cada vez que eu tenho a oportunidade de reviver esses momentos com esses amigos que eu carrego de muitos e muitos anos, são fundamentais. Ou para ajustar a rota, Sim. ou para se confirmar que esse é o caminho, que é o caminho correto. Então, quero registrar, acho que isso. Acho que são muitas pessoas que legal. foram sempre muito fundamentais nessa jornada. Muito legal. Cirelli, que honra poder bater esse papo com você. Ele foi um capítulo muito importante porque a gente humanizou a nossa conversa, né, e finalizar, né, com esse reconhecimento, né, à esposa, aos filhos, aos pais, aos amigos, como você comentou. A gente consegue, nesse bate-papo, humanizar ainda mais, né, essas nossas relações. E a gente está precisando muito disso, né, Cirelli? Dessa humanização, desses laços, né, entre pessoas, nesse mundo de tecnologia que a gente vive, que é uma grande loucura. Marco Cirelli, fica aqui meu muito obrigado, sua generosidade de nos ajudar, né, a enriquecer ainda mais esse programa, o Entrevista 50 CIOs. E lembrando, quem quiser conhecer ainda mais a história do Marco Cirelli, aqui no Por Trás da TI, na primeira edição, você consegue na íntegra a história desse grande profissional, dessa grande pessoa, que eu sou muito grato pela sua ajuda. Obrigado, Cirelli. Eu que agradeço, uma honra estar aqui. Conte comigo para esse apoio nessa jornada que você tem de incentivo à tecnologia no Brasil. Muito legal. obrigado. Obrigado, Cirelli. Valeu.